Meus amigos do YouTube, estou aqui novamente para dar sequência a esse trabalho aí que venho desenvolvendo através dos meus vídeos, onde estou falando sobre a improbidade administrativa que tem previsão na Constituição Federal e na Lei 8.429 de 1992. Nós estamos falando nesses últimos vídeos, ou falamos nesses últimos vídeos, sobre os tipos de atos de improbidade administrativa. Nós vimos que nós temos, segundo a Lei 8.429 de 1992, que trata deste assunto, nós temos 4 tipos de atos de improbidade administrativa, que estão previstos nos artigos 9º, 10, 10A e 11 desta lei. Nós já falamos até agora sobre os 3 primeiros, o artigo 9º, o artigo 10, o artigo 10A. E falarei hoje sobre o artigo 11, que seria o último. De acordo com esta norma federal, a Lei 8.429 de 1992, ela elencou aí 4 tipos. Até então, esta lei previa 3 tipos de atos de improbidade administrativa, do artigo 9º, do artigo 10 e do artigo 11. Com a introdução do seu artigo 10A, criou-se na lei mais um tipo de ato de improbidade administrativa. Todavia, se nós considerarmos que este artigo 10A, conforme eu já expliquei no meu último vídeo, refere-se a ato de improbidade que também causa lesão ao erário público, conforme ocorre com o artigo 10, eu posso dizer, eu entendo que, na verdade, continuam sendo 3 tipos de atos que nós temos. O ato que causa enriquecimento ilícito ao agente público, previsto no artigo 9º, o ato que causa lesão ao erário público, previsto tanto no artigo 10 como no artigo 10A, porque, como eu já disse, esse artigo 10A não precisaria ser introduzido na lei, bastaria que se criasse mais um inciso no seu artigo 10. Mas como criou, fala-se em 4 tipos, mas na verdade temos 3. Primeiro do artigo 9º, segundo do artigo 10 e 10A, que causa lesão ao erário, e por último, nós temos o artigo 11, tá? Que prevê o último tipo de ato de improbidade administrativa, que são aqueles atos praticados pelo agente público que violam ou que afrontam os princípios constitucionais da administração pública. Então falaremos agora sobre esses tipos de atos. Atos ímprobos que violam os princípios da administração pública. Vamos ver então o conteúdo, a redação desse artigo 11 da Lei 8.429, como que ele está redigido, como que ele foi redigido pelo legislador em 1992, quando se criou esta lei. Pois bem, diz o artigo 11 o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, quer por ação ou omissão do agente público, que viole os princípios, ou melhor, viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Então é isso que está previsto no artigo 11. Vou repetir novamente para ficar bem claro. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão, ou seja, por um ato comissivo ou por um ato omissivo, aquilo que eu fiz ou aquilo que eu deixei de fazer, praticado pelo agente público, que porventura venha violar os princípios da administração pública, é considerado um ato de improbidade administrativa. Para o legislador que criou esta lei, ele elencou aqui
como princípio da administração pública 3 hipóteses. Quando se fere o princípio da honestidade, ou seja, quando o agente público falta com a probidade administrativa, quando ele age de forma imparcial, que aqui seria o princípio da imparcialidade. O que quer dizer isso? Quando o agente passa a ser parcial, quando o agente público, o prefeito, quando o vereador, quando o presidente de Câmara age de forma parcial, não age visando o interesse público, não age visando o interesse coletivo da comunidade, ele age visando um fim determinado, ele age de forma parcial para favorecer determinado cidadão, para determinado amigo, determinado vizinho, determinado eleitor, ou determinado a pessoa que vai ser um futuro apoiador de sua campanha política e assim por diante. Então, desta forma, eu estou agindo de forma imparcial, deixando a parcialidade de lado para favorecer determinada pessoa, um parente, um amigo e assim por diante. E também, quando existe violação ao princípio chamado da legalidade. Esse talvez, a meu ver, é um dos princípios mais importantes que nós temos na administração pública, o princípio da legalidade. Ou seja, eu só posso fazer na administração pública, eu como prefeito, eu como presidente de Câmara, eu como vereador, aquilo que a lei permite. Ou seja, é regra. Se não existe previsão na lei, eu não posso praticar o ato como prefeito, como agente público, como servidor público, como um vereador, como um ocupante de um cargo comissionado, de secretaria, de diretor e assim por diante. Para que o ato seja legal, eu tenho que ter como fundamento uma lei que me autoriza a fazer daquela forma. Se eu pratico um ato contra a lei, ele é ilegal. Então eu estou ferindo o princípio da legalidade. Enquanto que na administração pública eu posso fazer só o que a lei permite, na atividade privada, nos meus negócios particulares, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Por exemplo, eu não posso pagar ao servidor público o 14º salário, porque eu não tenho previsão na minha lei, por exemplo. Eu só tenho previsão para pagar o 13º. Então eu não posso pagar o 14º para fazer um agrado aos meus servidores, porque eu estaria infringindo o princípio da legalidade por falta de lei, estaria com isso cometendo um ato de improbidade administrativa. Agora, se é numa atividade particular minha, se eu quero pagar o 14º, eu posso pagar, o problema é meu. A lei não me proíbe fazer isso. Então, são coisas diferentes que a gente precisa prestar bastante atenção nesses princípios. Mas aqui também eu quero destacar, nesta redação desse artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, um erro cometido aí pelo legislador quando da sua elaboração. Por quê? Porque nós temos que ter em mente que quando se fala que esse princípio atenta contra os princípios da administração pública, nós temos que nos socorrer ao artigo 37, caput da Constituição Federal. É lá que estão nomeados ou listados todos os princípios que norteiam a administração pública. E aqui nós vamos perceber que não foram colocados todos esses princípios do artigo 37 no artigo 11. Vamos ver aqui o que diz o artigo 37 da Constituição Federal, que é nesse artigo 37 que eu vou tirar os princípios, ou vou conhecer quais são os princípios que norteiam a administração pública. Diz o artigo 37, no seu caput, o seguinte, da Constituição Federal: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados e dos municípios, obedecerá. Veja-se que aqui é uma regra de caráter obrigatório. Todos os poderes,
A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios obedecerá, regra obrigatória, aos princípios de, aí começa aqui a enumeração desses princípios. Legalidade, que é o que eu já falei, existe lá no artigo 11, tratou da legalidade. Impessoalidade, lá não está desta forma no artigo 11, mas colocaram imparcialidade, que é mais ou menos, tem o mesmo sentido. Então está valendo, impessoalidade igual imparcialidade, vamos dizer assim. A moralidade também está no artigo 37 como outro princípio. Não foi colocado dessa forma no artigo 11, mas sim imparcialidade. Quem falta com a imparcialidade para favorecer determinada pessoa, como eu já disse, falta logicamente com a moralidade, não é? Lá foi colocada a honestidade no lugar de moralidade. Podemos entender dessa forma. Quem não é honesto não pratica ato moral, pratica ato imoral. E também, mais dois princípios que nós temos aqui no artigo 37, que não foram incluídos no artigo 11 da Lei 8.429 de 92, que são os princípios da publicidade e o da eficiência. Então, esses dois princípios não foram elencados no artigo 11, mas como se trata de uma, ou seja, por força dessa abertura desse termo colocado lá no artigo 11, que é um ato que fere o princípio da administração pública, nós aqui entendemos que foi esse termo ele é muito aberto. O princípio da administração pública tem que ser observado analisando todos aqueles do artigo 37 que não foram inseridos no artigo 11, principalmente como o da publicidade e eficiência. Então, na hora de analisar se o ato é ímprobo com base no artigo 11, vamos analisar focando a redação integral do artigo 37 da Constituição Federal. Pois bem, então nós tivemos os artigos anteriores que tratam dos tipos de improbidade administrativa, o artigo 9º, que cuida daqueles tipos de atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito ao agente, o 10 e o 10A que causam prejuízo ao erário. Então são dois tipos, na verdade, que nós podemos reunir nesses três artigos anteriores. O que atenta contra, ou melhor, o que causa enriquecimento ilícito, do artigo 9º, e o 10 e o 10A que causa prejuízo ao erário. E esse terceiro, nós podemos dizer que é uma norma considerada pelos doutrinadores como uma norma de reserva ou uma norma residual. Explico. Por que o artigo 11 é considerado uma norma de reserva ou residual? Porque eu posso praticar um ato ímprobo que infrinja tão somente o artigo 11. É possível isso? É. Ou seja, eu posso praticar um ato ilegal que não causou lesão ao erário público e nem fez com que o terceiro, ou o agente público, se enriquecesse ilicitamente. Por isso que é chamado uma norma de reserva ou uma norma residual. Ou seja, pode acontecer de o ato ser ilegal e não causar prejuízo ao erário nem fazer com que o agente público se enriqueça ilicitamente. É possível? É. Porque normalmente o ato praticado pelo agente que trouxe a ele o enriquecimento ilícito, normalmente ele vai se enquadrar no artigo 11 também. Porque, vamos supor, houve um ato que trouxe enriquecimento ilícito ao agente público, que feriu o princípio da legalidade, lá do artigo 11, que infringiu o princípio da moralidade, que infringiu o princípio da imparcialidade ou da impessoalidade. Então pode haver a conjugação do artigo 9º com o artigo 11. Normalmente isso ocorre. Pode haver a conjugação da prática do ato do artigo 10, que automaticamente
joga também para o artigo 11 a prática de outro ato de ilegalidade ou de imoralidade pública. Quero dizer o seguinte com isso, que normalmente aquele que pratica o ato ímpio do artigo 10, 10A ou do 9, pratica o do 11 também, porque para que se pratique aquele ato, ele tem que ser ilegal, e sendo ilegal, ele infringe aí o princípio da legalidade, por exemplo. Mas pode acontecer, o assunto agora em foco que eu estou falando, deste ato ser ilegal, ser imoral, ser imparcial, ser desonesto e não causar prejuízo ao erário e nem fazer com que o agente se enriqueça justamente. É um ato isolado, pode ser analisado de forma isolada. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro, para vocês poderem entender. Então, esse é considerado um ato de reserva ou um ato residual. Ou seja, às vezes a pessoa não entende, mas como que eu pratiquei um ato ímpio? Eu não fiquei com nada, não me beneficiei com nada desse ato, eu não causei prejuízo à prefeitura, ao município, à Câmara, e eu estou sendo processado pelo Ministério Público por ato de improbidade administrativa. Mas como? É por causa desse artigo 11, deste ato de reserva. Eu infringi a lei. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: aqui incorre às vezes muita injustiça e muito erro por parte inclusive do Ministério Público, quando aciona a pessoa só pelo artigo 11. Por quê? Porque para que haja a prática de um ato desta natureza, previsto no artigo 11, que fere os princípios da administração pública, é necessário que o agente haja com dolo, ou seja, com a intenção manifesta de que o ato foi praticado de forma intencional pelo agente público. O ato foi praticado de uma forma com que o agente sabia que aquele ato era ilegal. Ele sabia que aquele ato feria o princípio da moralidade pública. Ele sabia que aquele ato infringia o princípio da impessoalidade. Então, se o agente público, o prefeito, o servidor público, o vereador, o presidente de Câmara, tinha ciência de que estava praticando um ato ilegal. Aí ele vai responder por esse ato, que tem sanções mais leves do que as do artigo 9 e do artigo 10 e 10A, porque feriu só o princípio, não causou prejuízo, não se enriqueceu. A dosagem da sanção a ser aplicada, que nós vamos ver mais adiante em outros vídeos, ela é menor. Ela é mais branda. E como eu já disse, pode ocorrer de haver infringência do artigo 9 e do artigo 11. Se acontecer isso, na hora de aplicar a sanção, como a do artigo 9 ela é uma sanção mais pesada a ser aplicada, ela absorve a do artigo 11, que é mais leve. Então eu deixo de aplicar. Eu vou reconhecer que houve infringência aos princípios da administração pública pelo artigo 11, mas como eu estou também com o artigo 9 a ser analisado, ou o 10, eu vou aplicar o 9 ou o 10 e não vou aplicar o do 11. Mas por que existe previsão de aplicação de sanções para o artigo 11? Quando ele for analisado só de forma isolada. Houve infringência só desse artigo, só desse tipo de ato. Então aí eu vou ter que aplicar as sanções desse artigo 11. Tá certo? Muito bem. Então há necessidade de haver um cuidado desdobrado aí por parte do juiz de direito que vai analisar a ação de improbidade proposta pelo Ministério Público, pelo município, para saber se realmente aquele ato do artigo 11 é um ato ímprobo. Porque nem todo ato ilegal é ímprobo. Ou seja, ilegalidade não quer dizer que seja sinônimo de improbidade. O ato pode ser ilegal e não ser ímprobo. Por quê?
Porque não foi praticado com má fé, com dolo por parte do agente. O agente público praticou o ato, mas sem a intenção de ferir o princípio da administração pública. Acabou ferindo, acabou, mas não houve a intenção. Se não houve a intenção, não houve dolo. Se não houve dolo, não se aplica o artigo 11. Tá? Ah, mas houve culpa, só a culpa não se aplica no artigo 11, só no artigo 10, e tem que ser uma culpa muito grave para me enquadrar naquela hipótese, como nós já vimos. Então a hipótese do artigo 11 tem que ser analisada com bastante cuidado pelo juiz. Existe, eu posso dizer com segurança, que já atuei em muitos casos de ações, já atuo até hoje, abusos por parte do Ministério Público em determinadas situações. Talvez esteja aí o motivo que lá na Câmara e no Senado aprovaram essa lei de abuso de autoridade. Porque muitas vezes existe abuso realmente por parte do Ministério Público. Ações temerárias. E só quem sofre uma ação dessa que sabe o que passa. E eu, advogado, posso dizer que eu atendo pessoas, agentes públicos de todos os tipos, sendo acionados aí por ação de improbidade. A pessoa fica sem dormir, a pessoa acha que está sendo mal vista pela sociedade porque está sendo acusada de improbidade. E por um ato que às vezes não é ímpio, é só um ato irregular, sanável. Um ato que não foi praticado de forma dolosa. Então, é necessário que haja muita calma por parte do julgador para analisar essa questão. Até mesmo na hora de receber ou não esta ação, improbidade. Porque a pessoa que é acionada, o Ministério Público não sofre nada com isso. Se perder para ele ou ganhar ele está na dele, né? A função dele, propôs e ganhou. Se perder, não perde nada. Não tem sucumbência a ser suportada pelo Ministério Público. Não existe sofrimento, porque não é ele que está sendo acusado, sendo acionado. Ele é parte da ação. Mas quem está sendo acionado, aquele prefeito que tem uma vida limpa, que trabalhou a vida inteira sem problema nenhum, entrou na prefeitura, está sendo acionado pelo Ministério Público por improbidade, por um ato que não é ímprobo. E uma ação dessa não demora menos que 5, 6 anos na justiça para ter a solução. Ou até muito mais tempo. E nesse tempo a pessoa que é honesta e que está sendo acusada por um ato ímpio que não cometeu, fica sofrendo. A família sofrendo, os amigos, a sociedade vendo essa pessoa de uma forma diferente, até que saia o resultado e diz, não é ímpio. E muitas vezes isso vai para a mídia, vai para a imprensa, e é colocado nas primeiras páginas com letras garrafais. Prefeito de município tal está sendo acusado por improbidade. Quando ele é absolvido aí, ou julgado improcedente o seu pedido, ele pede para a mídia publicar, eles publicam lá, pequenininho. A ação contra o fulano de tal foi julgada improcedente. Não tem aquele destaque, não chama atenção. Infelizmente é isso que ocorre. Nós temos que registrar isso aí. Não podemos deixar de registrar, porque eu tenho ciência desses fatos, de muitas situações. Logicamente que nem são todos os promotores de justiça. A minoria, graças a Deus. Porque a maioria normalmente é mais consciente, mais ponderada. Pois bem, vamos ver aqui o seguinte, existe, por exemplo, já entrando aí na parte de exemplos práticos, a questão do nepotismo no serviço público. O que é o nepotismo? Seria a contratação de parentes próximos àquele que está nomeando, ao prefeito, ao presidente da Câmara, até o 3º grau de parentesco. É proibido. Existe uma súmula de número 13 do Supremo Tribunal Federal que traz essa condição de proibição. Se eu tenho um parente, eu sou prefeito até o 3º grau, eu não posso nomeá-lo para ocupar um cargo de confiança, um cargo comissionado na minha administração pública. É proibido pela súmula número 13 do Supremo. Todavia, existe uma interpretação do próprio Supremo Tribunal Federal
que diz que quando esses cargos públicos são de secretarias, secretário de saúde, secretário de educação, esta proibição não se aplica. Por quê? Porque o Supremo entende que não se trata de cargo público, e sim de cargo político. Mas o que nós estamos vendo aí constantemente são os secretários sendo acionados juntamente com o prefeito pela prática de ato ímpio pelo nepotismo, que, segundo o próprio Supremo, se tratando de secretaria, não se aplica. Ou seja, eu posso contratar um parente meu para ocupar um cargo de secretário? Sim. Nessa hipótese, se for secretaria, se for cargo de diretoria, eu não posso. A lei é bem clara, secretaria. Mas, às vezes, o Ministério Público insiste dizendo não pode, ou porque a pessoa não tem experiência, ou porque a pessoa não tem habilidade para o cargo. É claro, eu não vou contratar uma pessoa que está acostumada a fazer limpeza para trabalhar no gabinete como o meu chefe de gabinete. Tem que haver uma certa relação, lógico. Mas ter experiência, por exemplo, às vezes a própria lei municipal não traz esse requisito que o Ministério Público está exigindo. Então, a meu ver, com todo respeito aí ao entendimento contrário do Ministério Público, essas condições exigidas não podem caracterizar nepotismo. E tem muitos processos em andamento nesse sentido. O próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem esse entendimento, que pode sim se contratar parentes para ocupar cargo de secretário, desde que ele tenha habilidade para exercer o cargo. E habilidade não quer dizer experiência. Nós sabemos de casos aí de pessoas que trabalham muito bem na administração pública, sem ter essa habilidade que o legislador exige. E por aí nós temos outros exemplos. Mas nós vamos fechar por aqui essa primeira parte deste vídeo, que nós estamos tratando do artigo 11 da Lei 8.429, que fere os princípios da administração pública, os atos cometidos pelos agentes públicos, para, numa segunda parte, trazermos aí aquelas hipóteses exemplificativas do artigo 11, como o legislador fez no artigo 9º e no artigo 10, que nós já tratamos nos vídeos anteriores. Então, no meu próximo vídeo, eu me comprometo a falar para vocês que estão aí me assistindo sobre as 10 hipóteses exemplificativas deste artigo 11, que correspondem aos 10 incisos deste artigo 11. Nós falaremos no próximo vídeo. E para encerrar, eu gostaria de agradecer a você mais uma vez que está me assistindo, você que é acadêmico de direito, você que é advogado, meu colega, você que é assessor de Câmara Municipal, você que é assessor de prefeituras, você que é servidor público, né? Você que é membro de comissão de estação, outro membro de comissões aí do município, você que é vereador, você que participa das comissões permanentes da Câmara Municipal, você que é um cidadão e que se interessa pelas coisas do seu município e que está acompanhando meu vídeo, você que ainda não acionou meu canal, peço aí que acione o canal, deixe o seu like aí, aperte o seu sininho para fortalecer o nosso canal, para você conhecer um pouco da legislação que trata da administração pública. São assuntos interessantes que nós vamos tratar daqui para frente. Falei um pouco aí sobre os princípios da administração pública, mas eu vou ter um vídeo tratando especialmente dessa matéria. Então peço a vocês que continuem me acompanhando, fortaleça aí o nosso canal, peça seu amigo, peça sua esposa, sua namorada. Lógico, você não vai ligar quando você estiver namorando, mas peça para ela na hora de folga, na hora que ela quiser conhecer alguma coisa, que acione o meu canal, peça seu namorado, enfim, aqueles seus amigos, para que o nosso canal continue forte, para que nós possamos trazer outras mensagens importantes para vocês. Até a próxima, muito obrigado.